Oi pessoal, boa tarde. Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de uma das revoluções que incentivou a busca por liberdade, igualdade e fraternidade em várias partes do mundo. Hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, como ela é composta por bastante acontecimentos, bastante mudanças na forma de governo, nós vamos dividir ela em duas partes. Então vão ser feitos 2 vídeos a respeito da Revolução Francesa e hoje nós vamos tratar a respeito de como a França era na época da Revolução, quando ela se iniciou em 1789, e vamos até quando ela se torna uma república, tá? E aí depois, na segunda parte, que vai ser o segundo vídeo, nós falaremos a respeito da república, de um governo chamado diretório e quando Napoleão Bonaparte entra no poder, que vai ser a parte do segundo vídeo, tá? Bom, mas nesse primeiro, como eu falei para vocês, nós vamos falar a respeito de como a França era em 1789. Bom, a França, desde a sua unificação, que foi em fins do século XI e XII, ela era um estado absolutista, né? O que era um estado absolutista? Ele também era chamado de antigo regime, onde tudo era regido pelo rei. E o rei, ele era a figura central e ele tinha um poder absoluto, onde ele determinava tudo e todas as coisas, e a única coisa que podia proibir ele de fazer alguma coisa eram as leis divinas. Então, somente o que era determinado por Deus poderia bloquear alguma coisa que o rei fizesse. Mas não tinha nenhuma lei terrena, nem nada na terra que proibisse ele de fazer alguma coisa. E assim ela era desde o início da sua formação. E em 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa, a França ela era dividida em estamentos. O que eram os estamentos? Ela era dividida em camadas. A sociedade era dividida em camadas. Na época, a França ela tinha cerca de mais ou menos 25 milhões de pessoas e ela era dividida em 3 estados. Então, o estado de Sina era composto pelo clero, ele tinha em média 5% da população francesa. O segundo estado era composto pela nobreza, ele tinha em média 2,5% da população francesa. E o terceiro estado, ele era composto pelos trabalhadores, camponeses e a burguesia. O terceiro estado, ele tinha 97% da população francesa. Então, ele era composto mais ou menos por cerca de 23 milhões de pessoas. Então, ele era, assim, o estado que havia um grupo muito maior de pessoas, né, relacionado aos outros dois. Bom, porém, o primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, eles tinham muitos privilégios. Eles não pagavam impostos, eles recebiam pensões do rei, geralmente eram eles que controlavam todos os cargos públicos, eles tinham bastante dinheiro, bastante prestígio, então eles não pagavam nada, nenhum tipo de imposto. Já o terceiro estado, eles eram a base da sociedade francesa, porque era eles que pagavam os impostos para que os luxos da nobreza e do clero fossem mantidos, né? Então, eles que trabalhavam para que o clero, que era a igreja, e a nobreza, que eram os ricos, tivessem toda a boa vida, né? Tivesse todo o luxo, todo tipo de boa vida. Então, eram eles que mantinham tudo isso, tá? Bom, gente, por a França ser um estado absolutista, ela se envolvia em muitas guerras para poder manter esse poder. E isso acabava debilitando a economia francesa. E quando estava ocorrendo a Guerra de Independência dos Estados Unidos, quem estava no poder era o rei Luís XVI.
e ele decidiu colocar a França nessa guerra para ajudar os Estados Unidos a vencer a Inglaterra. E isso acabou debilitando ainda mais a economia francesa, acabou fazendo com que eles ficassem sem dinheiro. E para piorar a situação, em torno mais ou menos de 1786 e 1788, começou um período de seca muito grande ali na França e começou a ter uma crise agrícola. As terras estavam se tornando inférteis, eles não conseguiam mais plantar, mais produzir nada, e houve uma crise de fome, a fome se alastrou pela França, né? Foi tão grande que as mães, elas ficavam tão desesperadas de não ter o que dar para os filhos, que elas saíam desesperadas para as ruas, iam para a capital, que era Paris, né? E ficavam desesperadas porque eles estavam morrendo de fome, né? Teve uma grande crise de fome ali na época, né? E acabou que os ministros do rei Luís XVI, eles propuseram, né, uma medida falando para o rei que para ele fazer uma reunião e fazer com que o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, passassem a pagar impostos também. Nada mais justo, né? Todo mundo pagaria imposto, melhoraria a situação de vida que eles estavam vivendo e tudo se resolvia. Porém, o rei não admitia isso. Ele queria continuar vivendo no bem bom, no luxo, né? E fazendo com que a turma do terceiro estado pagasse tudo. Então, ele queria que o terceiro estado pagasse mais imposto do que eles já pagavam para poder conter a crise que eles estavam vivenciando. Devido a isso, para poder resolver, né, tudo isso que eles estavam fazendo aí, né, eles decidiram fazer uma reunião. Essa reunião, ela se chamava Assembleia dos Estados Gerais. E ela era um grupo de pessoas composto por integrantes dos 3 estados. E só era convocada essa assembleia em caso extremo, para resolver alguma coisa assim que o rei não podia resolver sozinho. E já fazia 175 anos que essa assembleia não se reunia. Então eles decidiram reunir essa assembleia para poder resolver o que eles iam fazer. E nessa assembleia, eles lançavam um tipo de lei, né, e faziam uma votação para ver o que ia ser resolvido. Porém, o tipo de votação, a forma de votação que era feita nessa assembleia era da seguinte forma. Como havia representante dos 3 estados, do clero, da nobreza e do terceiro estado, eles faziam a votação por estado. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. E sempre o clero e a nobreza, eles andavam juntos, porque eles tinham objetivos iguais, né? Que era se manter no luxo. Então, eles sempre votavam as mesmas coisas. Então, o terceiro estado nunca ganhava. Tudo que eles tentavam fazer, eles perdiam, porque eles eram voto vencido. Eles eram um voto só, enquanto o clero e a nobreza eram 2 votos, né? Então, ele era voto vencido, eles nunca tinham vez de nada. Então, eles reuniram os integrantes ali do terceiro dos 3 estados para poder fazer essa reunião, que era chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Essa reunião ela começou no dia 5 de maio de 1789 no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele foi construído pelo rei Luís XIV e ele era símbolo de poder ali na França, né? E todas as reuniões assim aconteciam ali. E aconteceu que eles reuniram os representantes desses 3 estados e o terceiro estado, o representante do terceiro estado falou, olha, a primeira coisa que a gente quer propor aqui nessa assembleia é que a votação seja feita por pessoa e não por estado, porque assim nós temos chances de ganhar também. É claro que o primeiro estado e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, não aceitaram, né? Não pode ser feito assim, tem que ser feito da forma que por estado. Claro, era benefício deles, né? Sendo assim, esse primeiro ponto aí, né, que o terceiro estado mencionou, não foi aceito. Assim, o terceiro estado viu que eles não iam conseguir resolver nada mesmo. Então, o que eles decidiram fazer? Foram para uma sala separada do Palácio de Versalhes e determinaram, nós só vamos sair daqui a partir do momento
que as nossas decisões também forem aceitas, porque nós representamos 97% da população francesa, ou seja, mais de 23 milhões de pessoas, enquanto vocês representam 2 milhões ou menos ainda. Então as nossas decisões, elas também têm que ser aceitas, independente da decisão de vocês. Então eles acabaram entrando num conflito ali, né? O terceiro estado ele foi para uma sala reservada e se autoproclamou Assembleia Nacional. O que seria ele se autoproclamar Assembleia Nacional, né? Eles ficaram ali reunidos até que o rei aceitasse o que eles colocassem em pauta, né? O que eles queriam. E eles se autoproclamaram Assembleia Nacional e ficaram nessa sala. O povo, né, quando ficou sabendo disso, deu total apoio para eles, né? E falou assim, não, vocês têm que fazer isso mesmo, porque a gente, né, precisa, os nossos direitos, eles têm que ser aceitos. E o rei acabou que, de certa forma, ficando um pouco amedrontado, né, e falou que ia aceitar o que eles estavam ali querendo, né? Mas era mentira. Ele acabou voltando atrás das decisões dele, não aceitou nada, e eles foram e se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte. O que seria a Assembleia Nacional Constituinte? Eles iam elaborar uma constituição para a França. Então eles não estavam querendo tirar o rei do poder. Eles só queriam que o rei continuasse no poder, mas que ele tivesse um conjunto de leis que limitasse o poder dele. Eles queriam só limitar o poder do rei, nada mais, né? E aí eles começaram a fazer os trabalhos, né, ali para elaborar uma constituição, tudo certinho. E o rei foi e mandou 20 mil soldados cercar o Palácio de Versalhes e tirar eles dali. A partir do momento que o rei manda fazer isso, o povo se revolta. O povo sai para as ruas, invade o arsenal. O que é o arsenal? Onde ficavam guardadas as armas do governo. Se apoderam dessas armas e vão para uma prisão ali na França que se chamava Bastilha. A Bastilha, ela era uma prisão onde eram presas pessoas que eram contra o governo. Então, era uma espécie de um símbolo de poder ali. A Bastilha era uma espécie de poder. E eles vão, matam os soldados, o povo francês, eles entram, matam os soldados e soltam todos os presos e começam a quebrar a Bastilha. E é quebrar mesmo, gente. Eles subiam por cima assim com marreta, quebrando as paredes e derrubando tudo. Fizeram um verdadeiro alvoroço, tá? E esse episódio que aconteceu no dia 14 de julho de 1789, ele marca o início da Revolução Francesa. E foi a partir disso que dá-se início. A Revolução Francesa, gente, ela durou cerca de 10 anos. Ela foi de 1789 a 1799, tá? Então, dá-se início à Revolução Francesa com a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E o povo vai para as ruas e assim, decide lutar pelos seus direitos, né? Então, assim, isso estava acontecendo nas cidades, na zona rural começou a ter um alvoroço também, as plantações foram destruídas, os castelos foram derrubados, os nobres foram assassinados, a população encontrava com algum nobre na rua e matava, né? Tanto que esse episódio ficou conhecido como Grande Medo, tá? Isso acabou assustando o governo, né? E para tentar conter esses ânimos, acalmar toda essa bagunça que estava ocorrendo, a Assembleia Nacional Constituinte, que era aquele órgão responsável pela Constituição, eles tomaram algumas medidas. Então, no dia 4 de agosto de 1789, o governo decretou o fim dos privilégios feudais. O que era privilégios feudais? Ainda existia um restinho, uns resquícios do feudalismo, que era aquele sistema servil, que as pessoas tinham que servir um senhor feudal, que não recebiam nada por isso, que tinham que pagar impostos, existia um pouquinho ainda. Então, o governo foi e cortou esse restante, não existia mais essa questão do feudalismo. Outro ponto muito principal e essencial, gente,
prevalece até os dias de hoje e foi durante a Revolução Francesa, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No dia 26 de agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que se dizia essa declaração? Ela dava a igualdade de todos perante a lei e defendia o direito da propriedade privada, a liberdade e o direito de resistir a qualquer forma de opressão, e todas as pessoas seriam consideradas cidadãos, tá? Porém, mulheres, pessoas escravizadas e outros grupos ainda não tinham seus direitos garantidos, tá? Mas foi a partir disso que as pessoas começaram a lutar pelos seus direitos, né? Ir atrás dos seus direitos e isso foi um ponto principal, assim, para isso, tá? Então, no dia 26 de agosto de 1789, foi declarada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, tá? Bom, daí no dia 2 de novembro de 1789, os deputados confiscaram e nacionalizaram os bens da Igreja Católica para poder obter recurso financeiro para reduzir a crise que eles estavam vivendo. Aí no dia 21 de junho de 1791, a família real tentou fugir da França, mas ela foi descoberta, pegaram eles e reconduziram a Paris novamente, tá? O rei estava sendo acusado de traição e muitas pessoas falavam que devido a isso elas queriam derrubar a monarquia e proclamar uma república, tá? Devido a isso, em setembro de 1789, tá? Foi proclamada a primeira Constituição Francesa, tá? Setembro de 1789. Eles foram e proclamaram a primeira Constituição. Para quem não lembra, que várias vezes a gente já falou sobre isso na sala, mas para quem não lembra, a Constituição é um conjunto de leis que regem um país, tá? Um conjunto de leis que todas as decisões elas são primeiramente respeitado essas leis, tá? Para depois elas serem colocadas em vigor. Então é um conjunto de leis que direcionam um país e todo governante tem que respeitar esse conjunto de leis, tá? Então no dia 9 em setembro de 1789 foi proclamada a primeira Constituição. Os principais pontos foi que o governo ele foi dividido em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Um outro ponto foi que o voto ele passou a ser censitário, ou seja, só votavam pessoas que tinham uma determinada renda estabelecida. Houve a liberdade de comércio e a separação do Estado e da Igreja, tá? O que seria a separação entre o Estado e a Igreja? O Estado ele era uma instituição, a Igreja ela era outra, tá? Não era estabelecido, elas não eram juntas mais. Por exemplo, certidões como óbito, casamento, nascimento seriam emitidas por um cartório civil, não mais pela igreja, tá? Então houve essa separação. E o Estado ele passou a ser laico. O que é um Estado laico? Que não defende religião nenhuma, que cada um segue a religião que acha certo, tá? Então esses foram os principais pontos da primeira Constituição Francesa. Bom, e também nessa Constituição, gente, claro que o principal, né? Foi determinada a monarquia constitucional. A partir de agora, gente, existia a figura do rei, né? Só que ele deveria governar de acordo com esse conjunto de leis. Esse tipo de governo ele é chamado de monarquia constitucional. Por que monarquia constitucional? Monarquia, o poder está na mão de uma só pessoa, que no caso é o rei, e constitucional, ou seja, que ele governa de acordo com a Constituição, que é esse conjunto de leis. A monarquia constitucional na França, gente, ela teve duração breve, tá? Foi mais ou menos duração assim de um ano e pouquinho. Foi de 1791 a 1792, tá? O rei, depois de todas essas leis que foram estabelecidas, ele ficou com medo de perder o poder. E como ele já tinha tentado fugir do país e tinha sido capturado, trazido de volta, ele e a família dele, ele começou a se unir com alguns nobres franceses que haviam fugido do país e com alguns monarcas absolutistas, que era da Prússia e da Áustria. E ele queria se unir a essas pessoas, invadir a França e retomar o poder de novo como um rei absolutista, como um poder só na mão dele.
Então, em 1792, em abril de 1792, ele inicia essa guerra, né, com essas pessoas contra a França, contra o governo francês, mas ele acaba sendo derrotado, tá? E existiam ali na França uns camponeses que eles eram chamados de sans-culottes. O que seriam esses sans-culottes? Na época, as pessoas da nobreza, elas usavam aquelas calças bem apertadas que vai até o joelho. E os camponeses, eles usavam calças compridas e largas, calças normais largas. Então, a nobreza chamava eles de sans-culottes, que eram calças compridas e largas, como uma zombaria, né? Fazendo assim, tirando uma cara deles. E esses sans-culottes, que eram os camponeses, eles não gostaram dessa ação que o rei estava fazendo de trazer gente de fora para guerrear contra o próprio país. Então eles foram e invadiram o palácio que o rei estava com a família, que era o Palácio das Tulherias, e aprisionaram a família real e prenderam a família real. Aí no dia 21 de setembro de 1792, a Assembleia Legislativa ela foi substituída pela Convenção Nacional, que seria eleita com voto direto e universal masculino. E no dia 22 de setembro de 1792 foi proclamada a República na França, tá? Então, no dia 22 de novembro de 1792 foi proclamada a República. A República é o governo do povo, onde o povo determina, onde o povo vota, onde o povo elege. Então foi proclamada a República, mas sobre a República nós vamos falar no próximo vídeo, então eu não vou entrar falando agora, tá? Mas no dia 22 de novembro de 1792 foi proclamada a República Francesa, certo? Bom, gente, diante disso, o rei e a família dele, eles estavam aprisionados. E aí começou uma votação para ver se o rei ele ia ser solto, ou se ele ia ser preso, ou se ele ia ser morto, né? E no dia 21 de janeiro de 1793, ele foi julgado e foi sentenciado à morte por guilhotina, que na época era muito comum, né? Guilhotina é quando eles colocavam no aparelho e cortava a cabeça, né? Cortava aqui o pescoço. Então ele foi morto, depois a esposa dele também foi, tá? Então ele foi direcionado à morte, tá? Ele foi condenado por traição e acabou sendo condenado à morte por uma pequena maioria, né? Que era, no caso, assim, as pessoas que eram contrárias a ele, que acabaram votando e ganhando, e ele acaba sendo morto por morte em guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793. Tudo bem? Aqui nós encerramos a primeira parte da Revolução Francesa, tá? A segunda parte vai ser o nosso próximo vídeo, tudo bem? Espero que vocês entendam aí tudo certinho. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchauzinho e bons estudos!